ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado a notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? Os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Os mancebos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se o vestido e o cavalo na mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faz assim para o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto dissestes. E Amã tomou o vestido e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disto, Mardoqueu voltou à porta do rei, porém Amã se retirou, correndo à sua casa, anojado e coberta a cabeça. E contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Esses graças. Amados irmãos, todo aquele que foi escolhido por Deus e serve ao Senhor de um puro e sincero coração, pode ficar tranquilo, porque nenhum mal, nenhuma arma preparada contra ele pode prosperar. Porque o amor que Deus tem para aquele que fez com ele o concerto nas águas do santo batismo é muito grande, e ele não deixará que o inimigo se aposse dele ou faça qualquer mal. É certo que às vezes na nossa vida Deus permite que nós soframos algum dano, que o inimigo às vezes cause tristeza para nós, prejuízo, mas tudo isso é permissão de Deus, porque se Deus não permite, nada acontece, não é? E se, quem sabe, viveste hoje, perdeste tanta coisa, sofreste tanta coisa, porque tu és filho do Deus Altíssimo, porque Deus escreveu o teu nome no livro da vida e te escolheu para ser filho, e às vezes você até reclama, mas não reclames, porque tudo que você perdeu pelo nome do Senhor, o Senhor vai te recompensar muitas vezes mais. Então, nós vemos nessa passagem e nesse livro todo, que antes que as coisas aconteçam para aqueles que Deus ama, Ele já criou uma saída. Quem sabe viesse reclamando pela sua prova,
pela tua dificuldade, por aquilo que está se passando na tua vida, fica-te em paz. O Senhor já criou uma saída para te socorrer, para te ajudar, e para levantar a tua cabeça, e para fazer com que teu inimigo seja confundido e envergonhado. Porque Deus te ama. Pode até passar pela tua cabeça, pelas provas, às vezes, irmãos, que acontecem conosco, somos levados às vezes a achar que Deus nos abandonou, porque não é possível tanta prova. Citamos a prova de Jó, não é? Um homem abençoado por Deus, rico, não é? O Espírito de Deus estava com ele, Deus falava na sua boca, era conselheiro, socorria o pobre, a viúva, não é? E só prosperava. A preocupação dele era tão grande que seus filhos faziam seus banquetes e no outro dia ele fazia sacrifícios para que, se porventura o filho pecou, ou transgrediu, ou blasfemou contra Deus, que Deus o perdoasse. Quer dizer, vejam a preocupação que ele tinha de como servir a Deus, e Deus permitiu. E a prova foi tão grande que os amigos que foram consolá-lo, não é? Ao invés de consolar, acusavam de que ele, não era possível, que ele teria cometido algum delito, um pecado, para estar numa situação daquela. E a situação foi tão difícil que ele disse uma certa vez: vós sois uns consoladores molestos, vocês não estão me consolando, estão me molestando, não é? Então, Deus permite, mas também tem poder para reparar qualquer dano. Deus permitiu alguma coisa na tua vida, Ele vai reparar. Então, irmãos, vejam, este povo judeu era o povo da promessa que Deus fez a Abraão, que a sua descendência seria uma multidão. O amigo de Deus, Abraão, que Deus pediu um filho para ele, que ele teve na velhice, essa mulher era estéril, e ele não pensou duas vezes, foi fazer o que Deus mandou, sacrificar um filho em holocausto. E quando ele estava para fazer, o anjo bradou do céu, disse: não faças mal, agora eu sei que tu me amas, não é? E fez a promessa de que eles seriam uma multidão, e aquele era povo de Deus. Povo judeu era povo de Deus. E antes que essa armadilha feita por Amã acontecesse, Deus moveu o céu a respeito daquele povo. Primeiro, lá no capítulo 1 desse livro, os irmãos vejam, o rei fez uma festa, e quando já estava meio alcoolizado, mandou chamar a rainha, para que ela apresentar a beleza da rainha, aquele povo, seus amigos, todos que estavam na festa. E ela se recusou a ir, e não quis. E depois ele falou com os conselheiros, falou: você tem que destituir a rainha, porque daqui a pouco todos os maridos aí não vão ser mais, as mulheres não vão mais obedecer, os maridos, não é? Então foi destituída e foi necessário encontrar outra rainha. Então chamou várias mulheres, e tinha esta sobrinha de Mardoqueu chamada Esther, que ele criava, e ele aconselhou que ela também se apresentasse e que ela não declarasse qual era o seu povo, porque, não é, irmãos, movimento de Deus, ela não declarasse o povo, porque, como houve esse decreto, que ela soubessem a sua origem, não iam apresentá-la ao rei. E depois, irmãos, quando Deus quer achar graça em alguém, quando Deus já escolheu alguém, não tem quem impeça o operar de Deus, não é? Então, de todas aquelas mulheres que foram apresentadas,
Só Esther achou graça aos olhos do rei e ele a tornou rainha, não é? E isso já é uma obra de Deus, por quê? Haveria esse acontecimento, não é? De Amã se investir contra Mardoqueu e ela seria necessário que ela intervisse para que o povo não fosse morto. Então, como vimos nos capítulos anteriores, Amã foi elevado ao cargo, era o primeiro homem do rei, e ele, quando subia nas portas do palácio, Amã, todos se inclinavam, e Mardoqueu não, porque ele estava na lei de Moisés, que jamais se dobraria perante um homem, só perante Deus, não é? Porque nós só nos dobramos perante Deus mesmo, dobramos nosso joelho e elevamos a nossa oração a Ele. E por causa disso, sempre tem o inimigo trabalhando, não é? Então, os conselheiros, olha, você vê, ele não se dobra. Então, o ódio de Amã foi tão grande que ele conseguiu do rei um decreto para destruir todo o judeu do reino. E quando souberam disto, não é? Mardoqueu mandou falar para a rainha: você precisa se apresentar ao rei e pedir pela nossa vida. Ela falou: mas não posso, eu não sou chamado a ir na sua presença em 30 dias, eu não sou chamado, e se eu for lá e ele não estender o cetro para mim, eu vou ser morta, não é? Então Mardoqueu falou para ela: para esta ocasião você foi colocada, e se você não fizer, Deus vai criar um outro caminho para socorrer o seu povo. Não é, irmãos? Quem sabe Deus está te mandando e você não vai. Não é? Quantas vezes vimos testemunhos, né, que alguém mandou alguém, não foi, e Deus mandou outro, né? Porque a obra precisa ser feita, o socorro precisa ser feito, não é? E como Deus é socorro presente na angústia, de uma forma ou de outra Ele vai socorrer o teu povo. Quem sabe vieste aqui precisando de socorro, e o Senhor te anuncia: bem-vindo, socorro aí. Então, ela fez essa estratégia, não é? De convidar o rei. Então, aí acabou se apresentando lá para o rei, pediu ficar em jejum durante alguns dias, e ela pediu que orassem por ela, que ela ia se apresentar ao rei. E foi, entrou no pátio, e quando o rei viu, ele estendeu o cetro e falou para ela: pede o que queres, até metade do meu reino eu te dou. Então ela não fez o pedido, ela pediu que ele fosse num banquete que ela ia preparar junto com Amã. Então Amã, quando recebeu esse convite, foi lá falar com essa mulher, com seus amigos, das suas grandezas, e até a rainha me convidou para um banquete. Mal sabia ele que seria a sua destruição esse banquete. E aí alguém aconselhou: mas contou tudo isso e falou: mas enquanto eu não der um jeito nesse Mardoqueu, eu não vou me alegrar. Então aconselharam a sua mulher e seus amigos, aconselharam ele fazer uma forca e pedir para o rei para enforcar Mardoqueu. Tá? E os irmãos vejam o que aconteceu aqui. Ele foi lá, entrou no pátio, e Deus fez com que o rei perdesse o sono, mandou que trouxesse as crônicas, e lá ele leu que Mardoqueu fez esse benefício para ele. Alguém conspirou a morte do rei, e a denúncia de Mardoqueu fez com que ele se livrasse da morte, da conspiração. Então, irmãos, Amã, ele leram isto, e ele perguntou:
o que se fez por Mardoqueu, por esse benefício que ele fez para mim? Não se fez nada. Quem está no pátio? Amã, que foi lá para pedir para enforcar Mardoqueu. Irmãos, vejam o poder de Deus. O inimigo vai pedir para enforcar alguém e recebe a notícia que ele vai ter que andar pela cidade dizendo: assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Uma destruição, não é? Então, ele teve que ir pela cidade apregoar que Mardoqueu era um homem cuja honra o rei se agradava. Depois disso voltou lá, nojado, para falar com essa mulher, a mesma que falou para ele preparar uma forca, falou: se ele é da semente dos judeus contra quem você já começou a cair, tu não vais prevalecer, antes cairás perante ele. E foi esta mesma sentença, não é, irmãos? Então, essa palavra vem nessa noite para todos nós ficarmos em paz com as nossas lutas e com as nossas dificuldades e também com os nossos inimigos, porque antes que eles armem qualquer coisa contra nós, Deus já preparou a saída. Não é? Aqui nós vemos que depois ele foi no primeiro banquete. Esther, o rei falou: qual é o seu pedido? Quero que você venha num outro banquete. Aí no outro banquete ela falou que o povo dela estava jurado a morrer. Não é? Se fosse tornar-nos os escravos do meu povo, tudo bem, aceitaríamos isso, mas é para destruir todo mundo. E aí ele perguntou: quem? Mas quem fez isso? Esse mau Amã. E o rei se enfureceu, saiu assim, e Amã deitou na cama da Esther para pedir clemência. Quando o rei volta, você ainda está forçando a minha mulher aqui? Aí já apareceu alguém dizendo: olha, ele fez uma forca para enforcar Mardoqueu. Enforca ele na mesma forca. Então, o teu inimigo vai cair na armadilha que ele armou contra ti, porque tu és amado de Deus. Continua servindo ao Senhor, fazendo a sua vontade, fazendo aquilo que Ele requer de ti. Mas eu não tenho força. Receba força, porque fazer a vontade do Senhor, até cantamos um hino a respeito disso, fazendo a vontade do Senhor, a proteção do céu sempre estará sobre a tua cabeça. Então, e se você está temendo alguma ameaça, fica-te em paz. Deus tem poder nos céus e na terra, e o coração dos homens está nas suas mãos. Ele move as coisas como Ele quer para beneficiar aqueles que Ele ama. E o tempo e o modo de todas as coisas está na mão de Deus. Tá? Quem sabe você reclama no meio hostil que você vive, no trabalho, aqui, acolá. Fica-te em paz. Tem um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Ele permite a prova, Ele permite a hostilidade, Ele permite a perseguição, mas também chega o tempo que Ele diz basta, e Ele muda qualquer coisa. E Ele vem nessa noite para dizer basta. Vou mudar o meio da tua volta. Quem sabe você está querendo mudar de cidade, tomar alguma providência, fazer alguma coisa, e para resolver o seu problema, não é você que tem que mudar o meio da tua volta. É o Senhor que tem que mudar o meio. E Ele tem poder para fazer isso. O coração dos homens está nas mãos dEle.
Se Ele quiser, Ele remove alguém do seu caminho, como removeu a mão do caminho de Mardoqueu. E depois, irmãos, veja o poder de Deus. Mardoqueu foi colocado no lugar de Amã. E lá no último capítulo diz que ele trabalhou pelo bem da nação e pelo bem do seu povo. Então, irmãos, fiquemos em paz com aquilo que se passa conosco. Seja levantada a nossa cabeça nessa noite. Se você está temendo alguma coisa, fica-te em paz. Se você é fiel, se você anda na justiça, se você anda na retidão, se procura fazer a vontade de Deus, é claro que nós somos fracos e não conseguimos fazer aquilo que Deus requer de nós, mas em ou fazendo, com certeza haverá benefício. Mas quem sabe o inimigo vem falando na outra vez, mas você falhou, você pecou, você fez isso, fez aquilo. O Senhor conhece as nossas fragilidades. Sabe que somos imperfeitos, que nós estamos caminhando para a perfeição e até chegarmos na estatura de varão perfeito. E quando chegarmos à estatura de varão perfeito, já essa terra não nos servirá mais. Teremos que ir, não é? Enquanto não chegarmos a esta estatura, vamos falhando, errando, e dependendo da misericórdia de Deus, não é? Escrito está na palavra, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Quer dizer, Senhor, permite que nós erremos, que nós falhemos, né? Erramos no julgar, erramos por onde olhamos, erramos pelas decisões que nós tomamos, mas como Deus é misericordioso, não é? Ele vai nos perdoando e permite, às vezes, as nossas falhas para nós entendermos que nós não somos nada. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Por isso coloca o Senhor na tua frente em tudo, não é? Então, e às vezes Deus permite o erro, a falha, o tropeço, para nós sermos eternos devedores dele, não é? Porque quando tem uma passagem que alguém chegou na casa, o Senhor chegou na casa, não deu osco para uma pessoa, não deu água para lavar os pés. No entanto, uma mulher estava lá derramando suas lágrimas, lavando os pés do Senhor. E alguém pensou, né? Mas se ele soubesse quem era, achava que ele era um profeta. Se ele soubesse quem está colocando as mãos nos seus pés, que é uma mulher pecadora. Então o Senhor falou para ele: cheguei aqui, você não me deu água para lavar meus pés. Você não me ausculou, não me beijou. No entanto, essa mulher beija os meus pés e está lavando com as suas lágrimas. Não é? E em outra parte, o Senhor falou: alguém devia 100 dinheiros, 50 dinheiros, e alguém devia 500. Foi perdoado ambos. Quem mais considera? A quem teve mais a sua dívida maior perdoada, não é? Então, Deus às vezes nos faz tropeçar para sermos devedores do Senhor e entendemos que não somos nada, irmãos. Somos falhos e errantes. Mas a misericórdia de Deus é grande para nós. Seja apagado as nossas transgressões nesta noite. O Senhor te ama e quer te levar ao céu. E não é a tua falha e a tua transgressão que vai impedir o operar de Deus na tua vida. A tua falha não vai permitir que o inimigo se apodere de ti e te destrua. Porque o Senhor ama a tua alma e vai te levar ao céu. Custe o que custar. Rindo ou chorando, não vai entrar no céu. Então, levantemos nossa cabeça. O Senhor está conosco e jamais nos largará, jamais nos abandonará. Será conosco todos os dias da nossa vida. Se você for fiel, Ele fiel contigo será. Cumprirá na tua vida o seu traçado, que vai ser dificultoso,
Vai ter provas, vai ter lutas, mas terá mais vitórias do que luta. Tu terás mais alegria do que tristeza, porque o Senhor sabe compensar as tristezas pelas quais nós passamos, não é? E a palavra diz que nós iremos de valor em valor, de vitória em vitória. Se tem vitória é porque tem guerra. E o Senhor te anuncia: esta guerra não é tua, é minha. Tu serás vitorioso porque eu estou na tua vida. E não te preocupe com a tua necessidade também. Às vezes alguém pode dizer: Senhor, é minha necessidade. Fica-te em paz. Tu és ovelha do pasto de Jesus Cristo. Ele é teu pastor. E se ele é teu pastor, nada vai te faltar. Não faltará pão material, pão espiritual, consolação, proteção. Seja consolado nessa noite por essa palavra. Receba paz. Quem sabe o inimigo entrou lá na tua casa para destruir. Vai sair por essa palavra. Destruir seu casamento, destruir teu negócio, te entristecer. Ele te entristece, mas Deus te alegra nessa noite. Sai contente e feliz, porque Deus está na tua vida. E seja o mal que se apresentou, Ele vai consertar. Se alguma porta estiver fechada, Ele vai abrir o poder dessa palavra. Quem sabe a porta da tribulação também entrou. O Senhor pode fechar, porque Ele tem a chave que fecha e que abre. Vai fechar alguma tribulação e vai abrir alguma porta. A porta da consolação, da alegria, da vitória. Essa palavra, irmãos. Levantemos nossa cabeça, vamos em paz para a nossa casa. O Senhor está trabalhando. Não vemos o trabalho do Senhor, mas daqui a pouco aparece a obra. Bem-vindo aí a obra que Deus vai fazer. E será grande na tua vida. Deus seja louvado. Busquemos a Deus em oração de agradecimento.